que eu estava com frio, e, e a minha febre foi absurda, assim, comecei a ter pico de febre. Aí minha mulher chegava para mim desesperada, putz, cara, fica tranquila que eu sei o que está acontecendo, sou eu que estou resolvendo. No outro dia, assim, por incrível que pareça, no outro dia eu estava zerado, completamente zerado. Impressionante. Passei uma noite bem ruim, mas consegui botar para fora tudo, assim, tudo que estava fazendo mal foi embora. Foi muito legal. Podemos começar, O corpo Ana Neia? obedeceu, né? Hã? O corpo obedeceu, na verdade, né? Obedeceu. Eu usei duas técnicas. Eu usei a auto-hipnose e usei uma parte da barra de Axis, que é o MTVSS, né? Que é impressionante, é coisa absurda. Assim. Muito bom. Podemos começar? Uhum. Quem entrou agora, quem estava aqui, a Ana, né? Fernanda. A Ana já tinha entrado. A Fernanda e a Bárbara. Ana. Que entraram agora. Aí, acho que tem mais ou menos umas 10 pessoas que pediram para a gente gravar, para pegar, né, as explicações depois, então eu já coloquei para gravar. Em qualquer Legal. Depois você edita aí o link, Sim. né, e fique à vontade, é tudo certo. Bom, pessoal, boa noite. Eu me chamo Rogério, eu moro aqui na Grande Florianópolis, em São José. Atuo como coach há coisa de uns 3 anos. Sou Master Coach, hoje eu tenho as formações de Master em Hipnose Clínica, Hipnose Clássica. Sou especialista em Programação Neurolinguística e em Reprogramação de Crenças, né? Fiz aí analista comportamental, terminando agora uma formação aí de inteligência emocional também. E assim, a hipnose entrou na minha vida muito como curiosidade. Quando eu fiz a formação de coaching, uma coisa que eu não conseguia me conformar era com a história que me diziam que o coach ele trabalha o presente e futuro. E muita gente chegava com problemas sérios, né? Com problemas assim antigos e que a gente não conseguia dar muito suporte. E aí eu comecei a procurar hipnose. E aí fui procurar e fui começando a fazer os cursos, fui começando a fazer as formações, fazendo uma, outra. E assim foi. E de algum tempo para cá, eu não paro de estudar a respeito. Então, assim, hoje se eu for buscar o que eu tenho, o que eu já usei de script e o que eu tenho de script armazenado, as ferramentas armazenadas, eu tenho muita coisa. E aí vem a questão do hipnoemagrecimento, né? Uma das coisas, eu saí para vocês terem uma ideia, aqui em Florianópolis ninguém tinha aqui o balão gástrico, né? Eu fui ter o contato, conhecer o script e a ferramenta do balão gástrico em São Paulo. E aí fui para lá, fiz uma formação lá e tal, e aí começaram a entrar várias ferramentas, né? Começaram a entrar vários scripts. E a cada um deles é mais interessante que o outro. Tá? Então, assim, a gente tem hoje, eu tenho hoje disponibilizado, no curso que depois a gente vai falar, 16 ferramentas basicamente usadas só para o hipnoemagrecimento. Tá? Alguém de vocês já teve contato com hipnose, conhece, sabe alguma coisa? Pode abrir o microfone e me falar, cada um de vocês, o que conhece, o que já ouviu falar de hipnose, para a gente começar a falar uma linguagem mais assertiva. Pode começar com você, Dédio. Conhece alguma coisa de hipnose? Já viu alguma coisa? Não conhece? Não, assim, eu conheço de cursos, já participei de vários cursos, mas não, assim, de estudar, não conheço nada, não. Conheço as coisas que eu estudo, assim, por conta própria mesmo. Entendi. As coisas que eu procuro.
Legal. Jennifer. Sobre hipnose, eu conheço mais o que eu já vi, assim, que o pessoal... praticamente eu nunca entrei a fundo no assunto, não. Tanto que me interessou. Eu era um pouco cética, confessar, com relação a isso. Mas a gente vai fazendo uma mudança, né, na nossa mentalidade. E eu tive só contato mesmo que a gente via nos programas de televisão, essas coisas assim. E aí, agora, a gente, depois de passando por vários processos, e a gente vai vendo como tive acesso ao coaching, aí eu fiquei interessada em me aprofundar mais sobre o assunto. Legal. Ana. Ana. Oi. Oi. Me conta, o que você conhece de hipnose? Já viu alguma coisa? Já estudou alguma Olá, coisa? boa noite a todos. Muito prazer, Rogério. Sou Ana Letícia, aqui do Rio Grande do Sul. Sou farmacêutica clínica, proprietária de farmácia, tentando fazer um pouco de cada coisa. Hipnose conheço muito pouco. Participei de numa convenção com o Fábio Puentes, em 2 momentos, mas nada além disso. Mas muito interessante conhecer esse teu trabalho para ver como é que a gente pode desenvolver ou criar metodologias em cima disso. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu. Gorete, me conta, conhece alguma coisa de hipnose? Já viu alguma coisa? Boa noite. Não tenho nenhum conhecimento, fiquei curiosa em querer aprender e estou aqui para aprender com vocês, viu? Por enquanto, não tenho nenhum conhecimento. Sou recém-formada em farmácia. Aos 65 anos, me formei em farmácia, porque eu já era enfermeira, aposentada do estado do Ceará, e como sempre gostei do ramo de farmácia, e tentei me formar e até que consegui. E hoje faço análise clínica, que é o que tem por aqui. Legal. Bárbara. Boa noite. Boa noite. Bom, o conhecimento que eu tenho é conhecimento básico. Eu já sofri assim, passei pelo procedimento hipnótico, né? Quando criança, para tentar resolver traumas realmente. E criança não, acho que eu tinha uns 12 anos, para tentar resolver questões familiares, traumas, né? E é a única experiência que eu tenho com essa questão pessoal mesmo. Mas nunca estudei a respeito, tenho bastante curiosidade e é isso. Eu achei bem interessante a questão do hipnoemagrecimento mesmo. É um tema bastante interessante e que me gerou bastante curiosidade. Legal. Fernanda. Oi, pessoal. Tudo bem? Olá. Tudo. Na realidade, assim, eu sou bem leiga no assunto de hipnose. A gente sabe o que assiste na televisão, o que vê, mas se for me perguntar como funciona, nunca tive experiência nenhuma. Só que eu acho muito interessante o tema. E estou bem curiosa para aprender mais. Legal. Gente, assim, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente começa a falar de hipnose, a primeira coisa que eu faço questão de dizer é começar a quebrar os mitos, tá? Hipnose é um estado natural da mente, né? É um estado absolutamente natural. A gente, muitas vezes, os homens, quando estão assistindo futebol, estão assistindo o time dele jogar, de vez em quando a gente quer ajudar a chutar a bola, a gente quer ajudar a defender. As mulheres, muitas vezes, estão lá tão intertidas, tão presas numa novela, que eu estou vendo alguma coisa, que daqui a pouco uma lágrima rola, as pessoas falam do lado e a gente não ouve, né? Então, isso é um estado hipnótico. A hipnose, na verdade, nada mais é do que foco e atenção. Existem muitos mitos, né? Muita coisa a respeito da hipnose. Muita coisa contada. Na verdade, as pessoas, existe um protocolo a se seguir. Tem gente que diz assim, eu tenho a mente muito forte, não posso ser hipnotizado.
Isso é uma grande besteira. Na verdade, se você consegue manter foco e atenção, você é hipnotizado. Pode acontecer de haver resistência, e é praticamente impossível você hipnotizar alguém se ela não quiser ser hipnotizada. Então, sempre existem alguns passos que a gente tem, que é todo um protocolo. Por exemplo, eu uso a primeira coisa, quando eu vou fazer um trabalho de hipnose, a primeira coisa que eu faço é essa quebra de mitos. Olha, não te preocupa, não vai acontecer absolutamente nada. Tem gente que diz assim, tá, e se eu não voltar? A minha pergunta é óbvia, né? E você vai para onde? Me fala para onde você vai, né? Porque não tem isso. Ah, mas qual é o maior risco que pode acontecer? É você pegar no sono e dormir. É isso. Eu tenho uma amiga que de vez em quando eu faço alguns trabalhos com ela, e sempre que ela pode, ela diz assim, me põe para dormir. E eu realmente, assim, faço uma sessão de relaxamento com ela e ponho ela para dormir, mas com um despertadorzinho na cabeça dela. Olha, quando é tal horário você vai acordar. E não falha. Ela acorda faltando 2 minutos, passando 1 minuto, 2 minutos. É incrível, sabe? A mente dela funciona exatamente. Ela assim, por favor, me põe para dormir que eu preciso relaxar, eu preciso dormir. Tá? Então, a gente faz isso. Então, foco e atenção. Isso é o principal a se saber. Tá? Eu vou falar o que eu não quero durante um processo de hipnose, eu vou revelar senha de banco, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, é assim, se eu te fizer uma pergunta, se eu fizer uma pergunta para você, ou te disser para fazer alguma coisa que fere os teus princípios, eu corro o risco de tomar um tapa, de você, sabe, de você me xingar, de acontecer qualquer coisa, porque as pessoas, elas não fazem aquilo que não faz parte dos princípios dela. Isso não existe. Né? Então, assim, e tudo isso é mito. Porque as pessoas falam o que não querem, porque fazem o que não querem, porque, sabe, a gente faz hoje, mesmo quando eu for fazer a hipnose de rua, street, que eu gosto muito de fazer, eu trato as pessoas com o maior respeito possível. Sabe? Dar para um menino, empoderar ele, dar poder para ele imaginar que ele é o super-homem, que ele é o Homem-Aranha. É muito divertido para ele fazer isso. Teve um menino, outro dia, que me pediu que ele queria ser o Goku, sabe? E aí a gente fez toda uma história e o amiguinho dele, o colega dele, filmando ele fez lá o golpe, o Kamehameha, que é uma bola de fogo que ele joga. Quando ele voltou, ele queria ver a filmagem, ele queria ver a bola de fogo que ele soltou, porque ele viu soltar. E aí ele dizia assim, sim, mas cadê? Onde é que está? Sabe? Tão forte é a situação. Mas por quê? Porque ele aceitou. Então existe todo um protocolo que a gente chama. Primeiro, é pré-talk. É isso que eu estou fazendo com vocês, explicando, dizendo o que é realmente. Segundo, a questão de ética. Eu costumo dizer para as pessoas que eu dou curso, não faça para uma pessoa aquilo que você não faria para sua mãe, para sua irmã, para sua namorada, sabe, para a pessoa que você mais ama, para o teu filho, para a tua filha. Não faça. Não faça. Sabe? Porque você vai magoar alguém, você vai machucar alguém, e não é legal isso. Então, eu sempre digo para as pessoas o que eu chamo de um contrato. A gente sempre tem um contrato, onde eu digo assim, da minha parte eu vou fazer a coisa da forma mais segura, mais ética possível, tá? E da sua parte eu preciso da sua colaboração para você seguir as minhas palavras. Esse é um contrato. Tá? Então, para a gente quebrar. E se faz alguns convincers, que é a questão de você colar os dedos, fazer colagem de dedos, fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Então, para a pessoa começar a se habituar. Certo? Perguntas até aqui? Tá tudo certo? Legal. A hipnose no emagrecimento. O que acontece, gente? Quando uma pessoa entra em estado de hipnose, ela está prestando toda a atenção, você faz um relaxamento dela, do corpo dela e da mente dela.
e ela chega num estado onde ela não tem mais resistências. Tá? Uma criança, até os 6, 7 anos, o subconsciente dela está assim. Tá? Então, tudo que você fala para ela, tudo que você fala, você conta a história de Papai Noel, de Coelhinho da Páscoa, disso tudo, a criança aceita isso tudo, não aceita? Os maiores traumas que a gente tem na vida vieram lá de quando a gente era criança, de quando a gente era bebê. Por exemplo, tem muita gente que tem medo de barata. E por que tem medo de barata? Porque um dia, de repente, viu uma barata, foi mexer e a mãe deu um grito. Ou o pai, ou alguém deu um grito enorme. O cérebro associa aquele bicho ao grito perigo. Pronto, você não pode ver aquilo, você fica desesperado. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um problema muito sério aqui em casa. Minha mulher tinha horror. Ela não podia ouvir a palavra rato. Ela não podia ouvir. Ela estava assistindo um filme, passava um rato, ela começava a chorar. Era desesperador. Em 2 sessões a gente terminou a história com o rato. Hoje ela olha para o rato e dá risada. Não pega. Talvez mate. Entende? Mas acabou todo aquele pavor. E por causa de uma coisa que aconteceu lá quando ela era criança. Quando a criança começa a chegar aos 9, 10 anos, o subconsciente dela faz isso aqui. Acontece uma coisa chamada fator crítico. Né? Faculdade crítica. Ela fecha e aí começa a filtrar tudo que você fala. Sabe aquela história de que adolescente não ouve ninguém? Ela começa a duvidar. Porque até ali ela estava acreditando em tudo. A partir daí começa a ficar mais difícil ela entender, ela tem que ter provas das coisas. O que faz a hipnose? É como se eu tivesse... Eu tenho a faculdade crítica e é como se eu tivesse um guarda-costas aqui, tá? Fazendo a segurança para não deixar ninguém passar. Quando a gente faz a questão de todos os relaxamentos, quando a gente vai e começa a descer e aprofundar o relaxamento, é como se eu chegasse para esse guardinha e dissesse assim, cara, vai dar uma voltinha, deixa que eu cuido. Ele vai dizer, não, cara, vai lá, eu conheço da história, eu conheço os Paranauê, não vou fazer nada de mal, eu só preciso ter acesso. Eu pulo esse muro, na verdade, e consigo entrar no subconsciente, consigo trabalhar. Tudo bem até aqui? Eu vou passar aqui alguns slides que eu preparei aqui, onde eu consigo explicar um pouquinho melhor essa história toda para vocês. Vamos lá. O que é hipnoemagrecimento, tá? Então, vamos lá. Tudo que eu tinha falado antes, a hipnose é um estado diferenciado de consciência alterado em comparação com os estados ordinários de vigília. Um detalhe, muita gente associa a hipnose a sono. Durma, por exemplo, é uma das palavras que a gente usa para induzir as pessoas, tá? Durma. Mas, na verdade, ela entra num estado muito mais elevado de consciência. Então, a receptividade à sugestão por parte da pessoa que nele ingressa, ou por si mesmo, ou com intervenção de outra pessoa ou equipamento. Quando eu falo aqui de equipamento, é algum som gravado, alguma indução gravada, alguma coisa nesse sentido, ok? Então, a hipnose do emagrecimento. Todo mundo sabe que assim, a obesidade ela é uma doença, né? Ela é complexa, ela é multifatorial. O que acontece? Muitas vezes, aqui quando eu falo aqui que ela desenvolve a interação do genótipo e do meio ambiente, tem pessoas que, por exemplo, quando a gente era criança, a mãe pegava, botava um prato na frente e dizia assim, não joga comida fora, porque tem um monte de gente passando fome. Come tudo para ficar gordo e bonito, e coisas do gênero. Isso fica na cabeça da gente, de alguma forma. E aí acaba acontecendo os fatores sociais, comportamentais, culturais, fisiológicos e metabólicos e genéticos. Então, existe a parte genética? Existe. Tá? Mas muita coisa é justamente por questões que aconteceram lá atrás, coisas que a gente ouviu lá atrás. Grande parte das pessoas com sobrepeso,
A culpa da dificuldade na eliminação de gordura é da própria mente. A maioria das pessoas, as pessoas fazem dietas, tomam medicamentos fortíssimos, conseguem emagrecer, mas depois de um tempo engordam novamente. Mas, na verdade, elas emagrecem fisicamente, mas a mente ainda é de uma pessoa gorda. A imagem mental que elas têm de si ainda é de uma pessoa com sobrepeso. Então, assim, não adianta nada. Você toma um monte de medicação, você entra aquelas dietas malucas, faz aquelas coisas loucas, e tem dieta para tudo hoje, né? Medicamento, inclusive. Eu sei que eu estou falando com alguns farmacêuticos, eu sei que estou falando com pessoas que trabalham com farmácia, mas, gente, vocês conhecem isso melhor do que eu, né? Sabem que tem medicamentos que fazem um efeito rápido, mas que as pessoas não conseguem manter. E não conseguem manter por quê? Porque na cabeça delas, a cabeça delas ainda tem alguma coisa errada. A hipnose entra reprogramando a mente do cliente para a nova realidade. Então, o emagrecimento fica mais fácil porque a mente não joga contra. Durante o tratamento, o que a gente busca são os motivos mentais inconscientes que levaram a engordar, os ganhos secundários, equilibrar a ansiedade, a autoestima, a motivação, para ter uma vida mais saudável. Aceleramos o metabolismo e, se houver necessidade, quase sempre há, colocamos um balão intragástrico hipnótico que funciona como um balão intragástrico normal, só que é mental, hipnótico, completamente natural e sem intervenção cirúrgica. E, na verdade, não precisa de intervenção cirúrgica para colocar o balão, né? O balão físico, por assim dizer. É uma prática que o médico faz ambulatorial, não precisa nem de cirurgia, né? Então, tem gente que acha que é muito mais sério. Só que, assim, qual é a grande vantagem do balão hipnótico? É que você não coloca uma coisa, um objeto estranho ao seu corpo dentro de você. Você acredita, sim, que isso acontece. E aí vem aquela história, tá? E como é que funciona isso? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Como é que acontece isso? Gente, a mente, ela não consegue distinguir o que é realidade do que é pensado. Se existe uma imagem, para quem tem a facilidade de criar imagens, de criar realidades, ela acaba não tendo, a mente não sabe qual é a diferença. Então, ela compra como realidade. Depois, mais tarde, se a gente tiver um tempinho, a gente até faz uma experiência aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida, alguma coisa? Algum questionamento? Legal. Vamos voltar para lá, então. O objetivo com o tratamento com hipnose: estimular a prática de exercícios físicos, investigar ganhos secundários, estimular uma alimentação saudável, melhorar a autoestima, controlar a ansiedade e ajustar a imagem corporal. Vale a pena? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Muita gente me procura querendo fazer de cara: Rogério, faz o balão. Faz a inserção do balão, eu não faço. Tá? Por que isso? Porque é perda de tempo. Se não fizer uma preparação, não funciona. Ele até funciona por alguns dias, mas ele perde o efeito rapidinho. E eu digo isso porque eu já testei isso. Tem uma menina que eu coloquei o balão numa primeira sessão, por uma insistência dela. Ele durou uma semana. Ela eliminou, na época, em uma semana, coisa assim de 4,5 kg a 5 quilos. E aí ela achou que estava tudo bem. Tá? Só que, assim, uma pessoa extremamente ansiosa, uma pessoa que gosta de comer. Eu sou um exemplo disso, eu gosto de comer. Quando eu fiz o balão, eu eliminei em 15, 20 dias, coisa como 8 quilos, mais ou menos, assim. É muita coisa de uma vez só. Aí depois eu fui mantendo e aí eu cheguei no peso que eu queria. Mas, assim, fazer a inserção logo de cara não vale a pena.
né? Você tem que trabalhar outras coisas primeiro, trabalhar a ansiedade, trabalhar algumas outras coisas. E são as ferramentas. Por isso que assim, não querendo passar à frente, mas depois eu vou falar de uma sequência em que a gente faz. A gente tem um tratamento preparado de 12 semanas. São 3 meses de tratamento, com um atendimento por semana, onde você tem uma sequência lógica. Pode quebrar essa sequência? Pode. Até uma parte dela, eu indico que siga ela à risca. Tá? Vamos lá. Depois, estrutura de tratamento. São 12 sessões, 3 meses para atingir o objetivo. Lembrando que o objetivo da terapia é reprogramar a mente do cliente, para que a eliminação do peso aconteça naturalmente, que o caminho para isso seja o menos doloroso possível. É claro que quando a tua mente joga a teu favor, fica muito mais fácil. A estrutura de tratamento são 12 semanas, são 3 meses. Então, é uma sessão por semana, onde a gente faz todo o trabalho para preparar. Nem sempre o cliente atinge o peso ideal nos 3 meses, mas o importante é que ele já esteja eliminando o peso para se sentir mais seguro e confiante para enfrentar a rotina diária, sem o nosso acompanhamento. Ou seja, 3 meses, se passaram 3 meses, a pessoa começou a reduzir o peso dela, começou a eliminar a gordura, começou a eliminar peso, eliminar a medida. Mas ela não chegou ainda no ponto onde ela queria. Não tem problema. Ela vai continuar nesse processo, porque a mente dela está jogando a favor. Ela já entendeu, a mente dela já entendeu, o cérebro dela já entendeu que aquilo ali é o ideal. E a gente estrutura isso justamente para isso. Imagina o seguinte, uma pessoa chega para você e diz assim, eu quero perder 25 quilos. Alguém eliminar 25 quilos em 3 meses, é muito peso, é muita coisa. Não é verdade? Então, assim, ela não vai chegar, talvez ela não chegue no final, né? No que ela quer realmente até o final, mas ela vai estar num caminho bastante seguro. É por isso que a gente diz assim, é sem uso de medicamento, sem dieta maluca, de uma forma natural, sem precisar usar medicamentos. Os farmacêuticos que estão aí me perdoem, mas assim, a gente trabalha totalmente para que a pessoa não precise usar medicamento. A primeira sessão é padrão para todos. A gente explica o tratamento, tira as dúvidas sobre a hipnose e colocamos o cliente em estado hipnótico. Durante o aproveitamento do transe, aplicamos um script, gravamos e enviamos para o cliente. O que acontece? Primeira sessão, a gente faz todo esse pré-talk, toda essa conversa que a gente teve até aqui, que eu tive com vocês até aqui, né? E vou falar para essas pessoas, o que vai acontecer. A gente faz uma indução, tem um script básico para isso, a gente faz toda a parte de indução. Enquanto você está fazendo a indução, grava isso com o celular, né? Grava isso, deixa gravando, faz toda a sessão gravada, depois envia para o cliente. E ele, durante uma semana, vai te ouvir pelo menos uma vez por dia. Ele entra em acordo com você e ele vai ouvir pelo menos uma vez por dia. Isso por 2 motivos. Primeiro, começa a gravar a tua voz. Começa a se acostumar com a tua voz. Segundo, o cérebro dele vai se acomodando, vai se acertando, vai entendendo os comandos, certo? Então, por uma semana, você faz todo esse trabalho, a pessoa faz esse trabalho internamente. A partir daí, a partir da segunda semana, você tem um script lá montadinho das sessões, como é que vai fazer cada uma das sessões, o que vai usar. Então, eu tenho o balão gástrico, por exemplo, eu uso lá na 7ª, 8ª sessão, normalmente. Por mais que o cliente peça para fazer antes, gente, não vale a pena fazer. Se fizer, logo de cara, vai ter que fazer de novo. Vai precisar fazer de novo. Tá? A gente usa 2 ferramentas, né, que são bastante fortes. É o balão gástrico e o grampeamento do estômago. São 2 ferramentas muito bacanas que se tem. E tem a lipoaspiração hipnótica também, que é muito legal. Só que isso mais para frente, não é logo de cara.
Primeiro você vai trabalhar a autoestima, primeiro você vai trabalhar a questão da compulsividade, primeiro você vai trabalhar toda uma série de outras ferramentas primeiro para depois chegar nesse ponto. Então, é realmente estruturado, não é aquela coisa assim, chegar e pum, sabe, tudo de uma vez. A gente realmente faz toda uma estrutura montada para que isso vá acontecendo pouco a pouco. O cérebro das pessoas, o nosso cérebro está tão acostumado a pegar, aconteceu isso, eu vou pegar isso, aconteceu isso, eu pego essa caixinha, eu pego isso, eu pego aquilo. Sabe que muita informação para ele de uma só vez é complicado. Então ele tem que ir aprendendo pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Né? Ele vai aprendendo aos poucos. Alguma dúvida? Até aqui? Tudo certo, beleza. Gente, das duas, uma. Quando ninguém tem dúvida, das duas, uma. Eu fico me preocupando, eu fico preocupado, porque ou eu estou indo rápido demais e ninguém está tendo tempo de assimilar isso, ou vocês são realmente aplicados. É que o povo é inteligente, Rogério. Oi? O povo já sabe. Oi? O povo sabe já um pouco das coisas, eles é que estão escondendo o jogo aí. Também estou achando. Você é bem didático, então fica fácil. Tá legal. Gente, tá aqui, ó. Da segunda até a 12ª, a gente aplica as técnicas que vão estar na sequência. Na maioria dos casos, a gente tem disposição... Na maioria dos casos, nós temos à disposição uma ordem para aplicação das técnicas. Em outro, a ordem das técnicas vai depender das dificuldades do cliente. A gente vai avaliando a absorção dos resultados da sessão anterior e decidindo qual é a melhor técnica que vamos aplicar em seguida. Ou, às vezes, vale a pena repetir a técnica anterior para reforçar. Eu já aconteceu com um cliente meu, de eu repetir umas 3 sessões com ele. Fazia o que tinha que fazer naquele dia, mas repetia a anterior, sabe? Mas aí era um caso específico. Uma pessoa muito agitada, muito ansioso. E o que eu acertei, que eu não precisei reforçar, por incrível que pareça, a ferramenta que eu pensei que eu ia precisar reforçar, não precisei, que foi justamente o balão. E aí, aquilo que eu estava dizendo para vocês, eu não aconselho aplicar o balão logo de cara. Se o cliente tiver um estado de ansiedade, ele dura muito pouco tempo e aí ele vai dizer que não funciona. Aí existe uma técnica que eu gosto muito de usar e que ela está preparada, ela foi virada, uma técnica de PNL, que foi criada pelo Richard Bandler, que chama chocolate Godiva. Tá? É uma técnica fantástica, deliciosa de ser feita, porque você percebe a mudança da pessoa na hora. Alguém conhece essa técnica, chocolate Godiva? É uma técnica, gente, que, como eu falei, ela vem da PNL e ela é fantástica. Né? Você cria um cenário diferente. Você muda a percepção das pessoas de uma forma incrível, né? De uma forma assim fantástica. Né? E é uma das ferramentas que é muito legal. Eu gosto muito de usar ela. Deixa eu voltar para cá. Vamos lá. Indução básica que eu costumo usar, Dave Elm. É uma indução que é deliciosa de ser feita, é uma indução rápida, que ela não demora, ela demora uns 10 minutos para você atingir o ápice do relaxamento. Só que assim, Dave Elm, por que eu gosto tanto desse relaxamento? Porque ele te dá possibilidades de você trabalhar de várias formas. Por exemplo, você tem passos que você segue, que você consegue trabalhar tanto online como pessoalmente. Gente, hipnose online, vocês fazem ideia?
Já ouviram falar nisso? Que se faz? Querem testar? Quem topa? Quem topa? Vamos lá. Só Ana? Vai ter fila aí. Vamos lá, gente. A Jennifer falou que topa também. Legal. Tá todo mundo de fone de ouvido? Não. Você tá sem fone, né, Vanderleia? Mas você tá sozinha aí, né? Tô. Tá. Todo mundo consegue me ouvir bem? Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim. Vocês querem passar por um relaxamento rápido? Só para vocês terem uma ideia da técnica, de como é simples essa técnica. Liguem as câmeras, por favor. Eu não estou vendo aí. Fernanda, Elisa, Rita, Désio, Mariângela. Eu preciso das câmeras ligadas de vocês, tá? Porque eu quero olhar para vocês. Está todo mundo sentado confortavelmente, sem qualquer perigo de qualquer acidente, de cair, de sentar, de relaxar demais? Vamos lá, então se coloquem numa posição confortável. Rogério, eu já tô dormindo. Pode deixar. Vocês vão ter uma noite de sono bem legal. Vou fazer um relaxamentozinho com vocês. Vocês vão ver o que é dormir depois. Gente, assim, vamos lá. Contrato hipnótico comigo, tá? Eu vou fazer da forma mais segura possível com vocês. O que eu preciso de vocês? Vocês prestem atenção unicamente na minha voz. Que vocês prestem muita atenção em mim. E que vocês sigam exatamente as minhas palavras. Ou seja, se eu disser para vocês pensarem numa bola amarela, vocês pensam numa bola amarela, Por favor. não azul. Ok? Que é para vocês terem a melhor experiência possível. Ok? Todo mundo pronto? Vamos lá, gente. Sentem-se confortavelmente, bem confortáveis, bem apoiados, pés apoiados no chão, se possível. Quem estiver deitado, ok. Estou esperando a Jennifer sentar lá. Acha uma posição bem confortável aí, Jennifer. Já tá? Legal, então. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Eu vou guiá-los em 3 respirações bem profundas. Inspira, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segura. Segura. E agora solta pela boca todo o ar, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Isso. Agora, vocês vão respirar. E enquanto vocês estão respirando, vocês vão tensionar o corpo de vocês o máximo possível. Vai, inspira. Puxa o ar e tensiona o corpo. O máximo, cada músculo, totalmente tensionado, muito tensionado. Segura o ar aí no peito. Segura um pouquinho, segura. Solta pela boca e deixa o corpo relaxar. E deixa o corpo relaxar. Relaxar. Muito relaxar. De novo. Inspira e vai tensionando cada músculo do teu corpo. Cada músculo. Bem tensionado, muito tensionado. Isso. Agora solta pela boca e deixa o corpo relaxar e relaxa. Isso. Prestem atenção nos olhos de vocês. Olhos fechados, permaneçam com os olhos fechados e prestem atenção nos músculos em volta dos olhos de vocês. Imaginem que cada um dos músculos das pálpebras começa a se desligar, se desligando,
E com isso as pálpebras vão ficando cada vez mais pesadas, muito pesadas, muito pesadas. Cada um dos músculos vai se desmanchando e se desligando, e deixando as pálpebras muito pesadas. Prestem atenção só na minha voz, na respiração de vocês e nos olhos de vocês, só isso. Toda atenção. Isso, mantenha os olhos fechados, desligados, completamente desligados. E daqui a pouquinho, quando vocês tiverem a certeza de que os olhos estão completamente fechados e desligados, podem fazer uma pequena experiência de tentar abrir os olhos sem conseguir. Tentem abrir sem conseguir. Muito bem. Imagine que no topo da cabeça de vocês levem todo esse relaxamento para o topo da cabeça de vocês. Lá no topo da cabeça. Isso. Imaginem que existe um líquido viscoso, azulado, com um cheiro muito gostoso, com um aroma bem gostoso que vai descendo ao longo da cabeça de vocês. Ele vai descendo e por onde ele vai passando, ele vai relaxando, relaxando cada vez mais. Cada parte, cada músculo. E você vai sentindo que ele vai descendo ao longo do pescoço, dos ombros, dos braços, e vai relaxando cada músculo. E vai descendo ao longo do peito e vai relaxando cada músculo, passando pelo ventre, pelos quadris, descendo pelas pernas, chegando aos pés, deixando completamente seu corpo completamente congelado, completamente relaxado. Tão pesado quanto uma peça de roupa no varal. Muito pesados. Isso. Em algum momento, não agora, em algum momento, eu vou pedir que vocês abram e fechem os olhos rapidamente. E a cada vez que vocês abrem e fecham os olhos, vocês percebem que é possível relaxar ainda mais, cada vez mais. Abram os olhos, fechem os olhos. Mais relaxado ainda. Abre os olhos, fechem os olhos. Completamente relaxados. Completamente relaxados. Isso. E uma última vez eu vou pedir que abram os olhos. Fechem os olhos e relaxem 10 vezes mais relaxado ainda, completamente relaxados. Isso. Bem à frente de vocês existe uma escada que ela desce. Lá embaixo, no último degrau, existe um lugar que é o lugar seguro de vocês. Talvez seja uma praia, seja um jardim, seja um cômodo da casa. Daqui a pouquinho nós vamos descer essa escada e você vai chegar no seu lugar seguro, um lugar onde nada pode te fazer mal, onde você se sente muito, muito bem. Começando a descer, 10, mais relaxado ainda, 9, ainda mais. 7, ainda mais relaxado. 6, mais relaxado ainda. 5, muito relaxado. 4, ainda mais, ainda mais. 3, mais relaxados ainda. 2, ainda mais. 1. E você chegou no seu lugar seguro. Observe esse lugar. Sente a paz desse lugar. Os sons, o cheiro.
talvez nesse lugar tenha um lugar onde você possa se sentar. Possa se sentar e relaxar e se sentir muito bem, totalmente em paz, totalmente tranquilo, totalmente tranquila. E é muito bom estar aí porque você não precisa pensar em nada, você não precisa fazer mais nada, só curtir esse lugar. E você sente o cheiro, e você vê, talvez sejam plantas, talvez sejam móveis, talvez tenham pássaros, talvez tenha borboletas. É o seu lugar. Permaneçam nesse lugar. Sintam a paz desse lugar. O quanto é bom estar aí nesse lugar totalmente seguro. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, você vai escolher um ponto do seu corpo, normalmente na orelha. Coração. Um ponto na sua orelha, onde você vai ancorar esse lugar. 1, 2, 3. Toque na sua orelha, no lugar onde você escolheu. E a partir de agora, sempre que você queira voltar para esse lugar e se sentir dessa forma, basta você tocar nesse ponto onde você tocou. A partir desse momento, sempre que você queira se sentir relaxado, se sentir bem, se sentir nesse lugar de muita paz, de muita tranquilidade, você simplesmente vai tocar na sua orelha onde você escolheu. Permanece aí mais algum tempo. Isso. Muito bem. Eu vou fazer uma contagem de 5 até 1. E quando eu chegar em 1, você volta para aqui e agora, se sentindo bem, totalmente desperto, se sentindo muito, muito bem. 5. Voltando lentamente por aqui agora. 4, vai voltando, tomando consciência do seu corpo, seu fluxo sanguíneo voltando ao normal, os batimentos cardíacos também. E vai voltando, 3, totalmente desperto. E só vai sentir sono na hora que deitar na cama com o intuito de dormir. Vai ter a melhor noite de sono das suas vidas. 2, vai voltando. 1, olhos abertos. E aí, como foi? Me contem. Podem abrir os microfones, deixa eu ouvir vocês agora. Curtiram a experiência? Edésio, curtiu? Nossa, eu relaxo com muita facilidade. Eu sou totalmente induzida. Eu consegui relaxar bastante também. Foi legal? Foi bom. Curtiram a experiência? Foi muito boa, sim. Então, vocês acreditam agora que é possível fazer hipnose por internet, online? E aí, Jennifer, como é que foi? Super relaxante. Foi legal? A parte das pálpebras eu fiz mais de uma vez, que eu pensei, não é possível que eu não vou conseguir abrir, não consegui abrir mesmo. É incrível, né? É incrível. E a sensação na hora que você associou o nosso ponto da orelha ao local, aí falava assim, não quero sair, não quero sair. Mas você pode voltar agora, vocês têm um pontinho que vocês voltam para lá quando vocês quiserem. Quando vocês quiserem, vocês podem voltar. Essa âncora, isso é uma âncora. Normalmente, uma âncora, para quem fez PNL, é fantástica. Eu gosto de fazer a âncora com indução, que ela fica 10 vezes mais forte. Incrível.
incrível, ela fica muito, muito poderosa. Eu fiz aqui com, gente, eu fiz aqui com um lutador de MMA, uma âncora, e foi incrível. O menino quebrou a costela no primeiro round, lutou mais 2 rounds com a costela quebrada. Para quem sabe o que é quebrar uma costela, é uma dor insuportável. Fernanda, como é que foi? Me conta. Gente, então, gostaram? Foi uma experiência muito incrível. A Valeu hora a que você pena? falou assim, não, você não vai conseguir abrir os olhos, me deu uma agonia tão grande, eu pensei, eu não, como que eu não consigo abrir os olhos? Daí eu pensei, não, eu vou relaxar, eu vou entrar e vou conseguir. E foi muito, muito show. Gostei muito. Sério, essa hora ninguém abre os olhos mesmo? Como que foi isso? Assim, Eu que tava acontece? duvidando na realidade quando ele Eu falou. não abri. Eu conseguiu? tentei abrir e não consegui. Eu não quis abrir, eu falei, eu vou direto. Uhum. Mas assim, que assim, ó, o que acontece? Se você realmente segue os passos de relaxamento, as tuas pálpebras elas ficam muito pesadas realmente e elas não abrem, né? A gente faz, por exemplo, gente, assim, ó, quer ver uma coisa? Façam assim, todos vocês, fechem as mãos assim. Melhor, assim, ó, assim. Faz assim, Vanderlei, faz aí. Faz assim. Não, eu tenho um trauma desse negócio, porque já 3 vezes eu fiquei presa nesse negócio aí que eu não conseguia sair. Eu jurei que eu não ia mais. Mas eu te tiro. Com medo. Mas eu tiro. Pode ficar tranquilo. Faz isso. Façam isso aqui, ó. Fechem esses 2 dedos aqui. Tá? Agora abram eles bem. Bem abertos. Bem abertos, bem abertos, bem abertos, bem abertos. Fechem os olhos de vocês. Fechem os olhos. Imagina que na ponta dos dedos de vocês existem 2 dedos e que começam a se atrair. Não desista, simplesmente deixe eles se atraírem. 2 ímãs se atraem. Isso. Deixa aí juntando, deixe juntando. Não faz força ao contrário, deixa que os dedos se juntem. Imaginem 2 ímãs muito poderosos, muito fortes, muito, muito poderosos. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, esses dedos se juntam, esses ímãs se juntam. 1, 2, 3. Totalmente juntos, totalmente colados, completamente colados. Esses dedos estão completamente colados. Completamente colados. Imagine que além dos ímãs, alguém pinga um pingo de cola de Super Bonder na ponta dos dedos de vocês e eles ficam completamente colados. Muito colados, muito colados. E vocês podem até sentir o cheiro da cola. Vocês podem sentir, inclusive, o calorzinho da cola colando os dedos. Permaneça, deixe eles muito colados. Muito colados. Totalmente colados. Totalmente colados. Com esses dedos totalmente colados, vocês podem abrir os olhos e olhar para eles. E perceberem que eles estão completamente colados. Abram os olhos e permaneçam e vejam que esses dedos estão colados. E percebam se eles estão realmente colados, se é possível abrir esses dedos. É possível abrir? Bárbara, conseguiu? Eu consegui. Eu tive resistência. É normal. É normal. Mas vocês perceberam a força, os dedos fazendo força para se colarem? Parece que ele vai puxando mesmo, né? Ele vai. Isso é um convincer que a gente usa normalmente, justamente porque isso aqui, gente,
ele é 50% físico e 50% ele é hipnótico. Por quê? É natural dos dedos estarem aqui, eles cansarem e eles fazerem isso. Agora, eles ficarem colados, não. Aí é a parte hipnótica. Eles ficarem colados é a parte hipnótica. E funciona muito. Se a pessoa que se você estiver trabalhando com alguém que ela realmente esteja levando a sério aquilo que está sendo feito, cola o dedo. Teve um menino que eu fiz num dos trabalhos na rua, dos streets. Uma das sugestões que a gente normalmente dá para as pessoas é que elas esqueçam o nome delas. É uma das coisas que a gente mais faz, né? Uma das primeiras coisas é a amnésia, fazer com que a pessoa esqueça o nome dela. O menino não queria esquecer. Eu disse, bom, você não quer esquecer? Então tá, eu vou tirar a tua voz. E fiz assim na frente dele. Ele simplesmente não conseguia falar. Ele disse, não, você não tem mais voz. Acaba. Você não quer esquecer teu nome? Beleza, então eu vou tirar a tua voz. Pronto, acabou. E ele simplesmente não conseguia falar. E aí fica... E realmente, assim, eu passei por isso, tá? Eu passei. Então, é incrível, porque você realmente se entrega para o negócio e realmente funciona. Tá certo? Tá. Gente, diga. Uma dúvida, Rogério. Então, eu sempre participei, assim, eu trabalho aqui com auriculoterapia também. Quando eu fui fazer, assim, eu fui fazer por curiosidade. Tinha 20 anos de farmácia e uma terapia dessa que, assim, simplesmente você coloca um ponto na orelha e a pessoa vai ter um resultado, assim. Então, eu não acreditava, era sério. Aí eu fiz o curso e comecei a aplicar em mim, nos familiares e em alguns clientes aqui da farmácia. Aí, com o resultado, eu deixei aquele ceticismo e me aprofundei na área. E é uma coisa assim, que acontece comigo também na questão da hipnose. Eu sempre eu tenho abertura e queria, eu já vi várias pessoas, o colega meu, não consegui prender os dedos, tem um colega meu que não conseguia falar o nome igual você está falando, e assim, não por falta de abertura minha, mas eu nunca consegui, assim, ser hipnotizado. O que você me fala sobre isso? O que pode ser isso? Então, assim, na tua mente, é fácil criar a imagem? Até que assim, até na questão do coach, assim, eu tenho uma facilidade muito grande, assim, a pessoa, até essa semana mesmo, atendi uma cliente, ela falou, nossa, eu vou deixar meu psiquiatra e o meu psicólogo, você tá melhor que o meu... Assim, eu consegui passar a mensagem, consigo passar a mensagem, visualização, assimilo bem e faço também, assim, essa questão de visualizações. Entendi. Só que na questão, assim, de hipnose, eu tenho uma curiosidade muito grande e, assim, sempre vou com aquela abertura, falando, não, eu vou realmente seguir o que a pessoa está falando, para realmente, eu sempre quis sentir em mim mesmo, só porque eu nunca consegui. Tá, deixa eu te perguntar, no exercício agora, você conseguiu relaxar? Relaxar, sim. Você conseguiu relaxar? Você conseguiu visualizar o seu lugar seguro? Sim, O que até sentir assim, um córrego, eu colocando os pés na água fria, até sentir, sim, sentir a água, sentir o momento, o cheiro, assim, o som do lugar. Esse ponto, sim, consegui relaxar. Então você foi hipnotizado, amigo? Ah, sim, essa era a minha dúvida, assim. Eu não preciso necessariamente falar assim, não cola as mãos e não significa que eu preciso colar as mãos para... Não. Você quer ver uma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. Existem sugestões que são fortes, que são muito fortes. Existem valores, cada um tem um valor que é muito forte para si. Por exemplo,
num discurso que eu fiz em São Paulo, a gente pegou um menino que ele é palmeirense doente, mas sabe palmeirense doente? E a gente colou os pés dele no chão, colou as mãos dele e tirou o nome dele. Nós fizemos tudo isso com ele, tá? E a condição é, ele se soltaria, ele ficaria totalmente livre, voltaria tudo ao normal se ele dissesse, vai Corinthians. Para te ter uma ideia. Ele ficou 5 minutos nesse estado e não saiu. E ele não conseguia falar. E a gente colocou um gatilho forte, nós colocamos um gatilho muito legal, muito forte, que era extremamente simples. A gente falar uma palavra e ele responder. Ele só tinha que responder isso. Cara, era assim, ó, era verão, era o iniciozinho de verão, e ele com os pés colados, com as mãos assim, ó, as mãos presas, assim, se não me falar a memória, com os pés colados no chão e sem conseguir lembrar o nome. A gente, cara, é simples, é só tu falar o que precisa falar. E ele abria a boca para falar, não falava. Por quê? Palmeirense doente, entende? Os valores para ele eram tão fortes do Palmeiras que ele jamais falaria isso. Entende? Então, assim, por isso que eu te perguntei, você conseguiu relaxar, conseguiu visualizar tudo isso que estava ali? Cara, você passou pelo processo. Agora, a questão das sugestões, porque assim, ó, tem níveis, tá? Eu desci com vocês a um nível muito raso, muito rasinho. Isso vai aprofundando. A gente vai aprofundando isso mais ainda. Por exemplo, eu fiz só um fracionamento com vocês, que é só o fracionamento dos olhos. Desci um nível só de escadas. Né? Conforme você quer elevar, você quer aprofundar esse transe, você vai ainda mais. É isso que eu gosto nessa indução do verão, é justamente isso. O gostoso dela é que você consegue mexer com ela. Tem momentos, por exemplo, que eu uso o líquido que eu usei com vocês, passando. Às vezes, me dá vontade, eu resolvo passar uma luz. Só um detalhe, eu sempre uso azul. Sempre uso azul. Por quê? Azul é cor de cura. É curativo. Tá? Então, sempre que você quer entrar num relaxamento onde você quer calma, relaxamento mesmo, você usa azul. Que aí você vai baixando, legal. Azul, um verde claro, dá para usar também. Eu gosto muito do azul. Não tenho nada com o Grêmio, não tenho absolutamente nada, nem com o Cruzeiro, nem com nada disso. Mas é que o azul é curativo e eu gosto dele. Eu gosto de fazer. Às vezes eu uso uma luz. Às vezes eu resolvo usar uma luz violeta. Né? Então, assim, dependendo da situação. E o que eu gosto no DVL é justamente isso. Por exemplo, quando eu faço essa questão, quando eu faço essa indução ao vivo, eu pego o braço da pessoa, ela tem uma parte em que você levanta o braço dela e diz para ela, eu vou largar, eu não preciso de apoio nem para soltar, nem para levantar, nem para soltar. E quando você solta, ela pula. Quando ela toca, ela aprofunda ainda mais o transe, entende? Então, assim, de repente, se eu conseguir chegar, se eu aprofundar um pouco mais com você, eu consiga algumas sugestões que você vai ter. Por exemplo, assim, eu dei uma sugestão para vocês que quando vocês deitarem na cama hoje, vão ter a melhor noite de sono da vida de vocês. Provavelmente, isso vai acontecer. Quando vocês caírem na cama para dormir realmente, alguém está com sono? Alguém ficou com sono, com alguma ressaca, alguma coisa da indução? Não? Legal. Isso é bem importante. Tá certo, gente? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse processo de hipnoemagrecimento, eu lancei ele, eu estou com ele no Hotmart. A Vanderleia tem o link dele. E assim, eu coloquei ele numa condição especial, gente, até o dia 2. Ele está numa condição especial até o dia 2. O que tem lá nesse processo? São 16 ferramentas que eu estou disponibilizando. Eu estou disponibilizando elas. Eu fiz a explicação de cada uma delas. Larguei um PDF lá que vocês podem baixar para estudar e fiz a locução dela também. Tá? Então, algumas delas eu deixei, eu fiz todas elas, eu segui o mesmo nível de aprofundamento e coloquei cada uma delas.
No final, eu vou dar um bônus, são 3 módulos, em cada um deles, num deles tem 6 ferramentas, 6 scripts, no outro tem mais 5. Elas não são liberadas todas de uma vez, eu libero elas uma por dia, uma ferramenta dessa por dia, que é para realmente estudar, porque senão vê tudo de uma vez e aí não... pode ser usado, vocês podem usar a locução, se quiserem usar consigo, vocês podem usar a minha locução, né, que está lá. Eu fiz ela justamente para vocês terem ideia de como fazer essa locução, de como fazer o uso de cada uma dessas ferramentas. Ok? Tá? Em consonância com isso, né, eu tenho também, eu estava conversando com a Vanderleia hoje, que muita gente não tem essa questão, não tem a hipnose em si, né? Não tem a formação de hipnose. Eu tenho também uma formação de hipnose para iniciantes, tá? Só que eu quero fazer ela de uma forma diferente. Ela vai ser feito semanalmente e ao vivo. Uma aula por semana. Ela vai ter aí em torno de 2 horas, uma aula mais ou menos entre 1h30 e 2 horas. Eu tenho um limite de pessoas para fazer isso, porque senão eu não consigo dar atenção. No máximo 15 pessoas por turma. Então, uma turma com no máximo 15, 16 pessoas. O ideal é 16, ou 14 ou 16. O ideal são 16 pessoas, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a aula, eu faço uma vez por semana, eu vou entrar aqui pelo Zoom, eu vou fazer a aula presencial com vocês, vou explicar toda a parte histórica, quem foi Levi Hellman, quem foi Milton Erickson, como é que a hipnose surgiu, toda essa questão dela, os aprofundamentos, como é que faz, toda essa questão do que eu falei com vocês de pré-talk, de contrato hipnótico, toda essa questão, vocês vão aprender a fazer realmente fazer uma sessão de hipnose, né? Vocês vão aprender a fazer as sessões e disponibilizando algumas ferramentas da hipnose clássica, com alguma coisa, com uma pitada de clínica, que vocês vão ter aí a parte justamente do emagrecimento e mais algumas ferramentas que eu disponibilizo lá no curso, tá? Vocês acham legal? Acham interessante o modelo de curso dessa forma, de fazer ele ao vivo? E assim, as aulas vão ser gravadas e vão lá para o Hotmart, que vocês vão ter acesso, enquanto o Hotmart existir, vocês vão ter acesso, porque eu não importo acesso, enquanto ele existir. Então, é um curso permanente, vocês passam pela aula aqui, quiserem fazer reforço, quiserem ouvir. Além disso, a gente vai ter um grupo fechado no Telegram. Eu prefiro usar o Telegram do que o WhatsApp. Porque o Telegram eu consigo enviar arquivos maiores para vocês. Se tiver um arquivo que eu queira enviar, eu consigo enviar. Se eu tiver uma indução para fazer, para a gente fazer, posso mandar no Telegram. No WhatsApp eu não consigo mandar, por causa da limitação de espaço. Todo mundo conhece o Telegram? Sim. E aí a gente consegue fazer. Fernanda me perguntando da auto-hipnose. Também, Fernanda, também. Até porque, assim, essa âncora que eu dei para vocês, ela funciona meio como uma auto-hipnose. Vocês já têm essa âncora, basta disparar ela, entrar e dar a ordem para o seu corpo, tá? Então, também, auto-hipnose também. Até porque, assim, segredinho, tá? Vou contar um segredinho para vocês. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Tá? Toda hipnose é uma auto-hipnose. Não existe hipnose sem que haja auto-hipnose. Mesmo a hipnose ericksoniana. Eu vou explicar para vocês lá qual é a diferença da hipnose clássica para a hipnose ericksoniana. Algumas coisas a gente usa a
hipnose ericksoniana, ela é mais verbal, ela é mais é mais de conversa. Tá? Então, essa é a questão lá. Dúvidas, perguntas? Ô, Rogério, fazendo a aula, já começa a aplicar na mesma hora. Só pegar o script e aplica, como que é? Aí é que vem, aí é que está a situação, tá? É por isso que eu te falei que eu ia lançar, que eu queria fazer essa formação de hipnose também e fazer online e fazer dessa forma. Por quê? Porque aí eu consigo fazer. Por que eu quero um número par de pessoas? Para vocês praticarem entre vocês. Vocês vão praticar entre vocês. Se vocês conseguirem praticar entre vocês, fica muito mais fácil. Todas as aulas, né? Eu imagino que vai entre 6 e 8 aulas, seria entre 6 e 8 semanas esse curso, tá? Vocês vão praticar com vocês. Se vocês conseguirem praticar online com vocês estão preparados para colocar isso, para usar isso. Por quê? Vai funcionar, mas eu posso fazer o hipnoemagrecimento sem fazer o curso de hipnose? Pode, mas eu não sei se vai funcionar tão bem. Eu tenho minhas dúvidas quanto ao funcionamento. Porque o que vai acontecer? Como é que você vai aplicar uma coisa? Sabe aquela coisa assim, ó? Por exemplo, eu sou cardiologista, mas eu nunca fiz medicina. Entende? Então, assim, como a maioria das pessoas... Então, por que eu lancei, por que eu estou colocando a questão do... por que eu estou colocando o hipnoemagrecimento? Eu falei do hipnoemagrecimento e não falei do curso de hipnose antes. Por uma questão simples. Eu tenho muitos coaches na história. Tem pessoas aqui que têm a formação de coach. E a formação de coach, ela pelo menos ela dá uma base de indução. E a partir do momento que você tem uma base de indução, se você conhecer o meandro de uma indução, você consegue fazer. Porque as ferramentas que estão lá de emagrecimento, nenhuma delas exige uma indução muito aprofundada. Entendeu? Então, essa é a história. Não tem a necessidade de fazer. Agora, eu nunca fiz um processo, eu nunca fiz coach, eu vou conseguir fazer o hipnoemagrecimento? O ideal é que fizesse o curso de hipnose para iniciantes. Ô, Vanderleia, nós conversamos um pouquinho antes de começar. Você lembra quanto que eu tinha falado que era o curso de hipnose para iniciantes? Eu não lembro bem, mas tu tinha falado que era, não sei se era 497 ou 697, que tu falou de vários cursos. 497. Só que eu lancei uma promoção para quem estava aqui hoje, né? Sim. Quanto que era? Você ia fazer os 2 cursos com o mesmo valor, né? 297 cada um. Isso. Aí dá 400, dá... R$594, se não me falar a memória. E dá para parcelar? Dá para parcelar. O link do 594. O link do hipnoemagrecimento já está aí na tela. Mandei lá no grupo também. Deixa eu perguntar uma coisa. Assim, o pessoal, eu vejo assim, né, pelos meus alunos e, enfim, existe uma grande dificuldade, né, eu acho que em todo mundo que trabalha com terapia e com essa parte de ajuda ao próximo, na parte de cobrar o atendimento. Quanto que custa, em média, um atendimento desses de balão gástrico e de hipnoterapia, terapias, né, com a hipnose, no caso, né? Gente, assim, vamos lá. Eu não tenho, o que eu cobro hoje por atendimento, deixa eu explicar para vocês como é que funciona o atendimento meu, tá? Primeiro, eu preparo para quem vem aqui para um atendimento, eu já digo assim, reserva pelo menos 2 horas ou 2 horas e meia. O atendimento ele não baixa de 2 horas, tá? O hipnoemagrecimento, se você fizer toda a questão de fazer
a ficha de anamnese, que também está lá. Eu já deixei lá uma ficha de anamnese para você conversar com a pessoa, para você saber o que ela veio, de onde que vem, o que acontece, o que não acontece, essa coisa toda. Né? Eu cobro, uma sessão minha hoje custa R$250. Então, se forem 12 sessões, um programa completo, R$3.000, tá? Para se fazer em 3 meses. Dependendo da condição, dependendo da forma, chegar em 2.800 a 2.500 sem problema nenhum. Tá? Eu hoje, meu valor hoje é R$250 por sessão. Tem sessões minhas, eu nunca consegui fazer uma sessão de hipnose abaixo de 1h30. Até hoje eu não consegui. Eu não faço. Não, porque é toda a conversa que tem antes, é toda a parte convincer, é tudo isso certinho, sabe? Para fazer a coisa certa. Então, meu preço hoje, claro, vai depender de região. Tem região, eu tenho um amigo em São Paulo que uma sessão dele não custa menos de R$750. Aí é questão de cada um. Só que aí é uma outra realidade. Nossa realidade aqui de São José, você sabe disso. Não, acima disso é complicado, mas uma sessão minha hoje é R$250. Então, você pode fazer um pacote, por exemplo, de R$2.500, R$2.800, R$3.000, que não está fora. Eu sempre aconselho, tem uma ferramenta, gente, que a gente usa e que eu comento ela sempre, que é interessante você indicar, quem vai buscar o hipnoemagrecimento, você faz um convênio com uma nutricionista, para fazer uma consulta com o teu cliente, para passar uma dieta para ele, entende? Então, você pode cobrar, de repente, sei lá, R$3.000 por um processo inteiro, contrata um nutricionista para conversar, fazer uma sessão com o teu cliente, paga ele e você diz, olha, já custa R$3.000, você vai ter uma consulta com o nutricionista, entendeu? Você pode fazer um convênio, alguma coisa, uma história dessa. Eu tenho 2 nutricionistas aqui que eu faço justamente isso. Uma que é coach, que é amiga minha também, que é coach, então a gente faz trocas. Ela me indica cliente, eu indico cliente para ela. Aí a gente faz isso. Ela faz uma consulta com a pessoa, dá uma dieta para ela, estrutura uma dieta para ela, entrega para ela e a gente trabalha. Então, em função, e aí para vocês terem ideia do quanto isso é sério, uma ferramenta, em função de uma ferramenta, que é uma ferramenta de reforço, onde você vai reforçar que essa pessoa ela chegue ao ponto X, né? Que ela vá seguir a dieta. Gente, nutricionista, uma consulta com uma nutricionista hoje não é, eu não sei, aqui na região custa entre R$80 e R$120, mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, Wanderleia? Por aí, depende da nutricionista. Tem aqui eu indico é 300. Pois é. Aí é aquela questão. Então vai depender de cada um, né? Mas enfim, aí você faz isso em função dela. É porque assim, ó, é bastante sério, tá? Essa questão, a gente quer queira, quer não queira, a gente está falando com pessoas, a gente está falando de uma coisa bastante séria. Por exemplo, eu uso aqui, por exemplo, uma ferramenta que é para acelerar o metabolismo. Essa é uma ferramenta bônus que eu normalmente eu vou colocar, que é para acelerar o metabolismo da pessoa. Você põe num transe, põe ela em transe médio, mais ou menos médio ali, não precisa aprofundar muito, e entra e faz uma questão, e conversa ali, faz para ela acelerar o metabolismo dela todos os dias de manhã quando ela acorda. Gente, é assim, ó, para quem não conhece, é claro que assim, vocês estão falando com alguém que é completamente apaixonado por essa área, tá? Pela área de hipnose. Eu sou um entusiasta, é uma coisa que eu amo fazer, né? Então, assim, eu já achei, a gente tem cada aplicação que vocês não fazem ideia. Quando a gente entra na parte clínica da hipnose e faz um master de hipnose, por exemplo, e tem ferramentas que são específicas para isso, é absurdo. Assim, é muito legal. Tem uma coisa que a gente faz que
olha, tem coisas que são assim. Eu vi um sujeito, eu não vi ao vivo, mas eu vi num vídeo, um sujeito que era gago há 40 e poucos anos ser curado em 40 minutos. Já vi coisas assim também. Tá? Em 40 minutos. Imagina uma pessoa ser gaga por mais de 40 anos e ela sair falando normal de uma sessão de 40 minutos. É absurdo. É absurdo. Então, a partir daí a gente começa a ver. Só a experiência que eu tive, que eu já vi, eu tive uma experiência num workshop que eu fiz com uma senhora que tinha um medo absurdo. O único bicho que me faz tremer, que me dá medo, é um bicho chamado cobra. Mas eu consigo falar o nome, pelo menos. Eu conheci uma pessoa que ela não conseguia falar, e a gente fez toda uma situação em que ela saiu de lá olhando para uma cobra, uma foto de uma cobra, para uma imagem, de forma assim, sabe? Tranquila, né? Então... assim, você sabe que eu sou bem curiosa, né? Eu acabo estudando, lendo, assim, sobre várias coisas. Eu conheço algumas pessoas que já trabalham com essa questão do balão, eu já te falei, né, sobre isso, mas, assim, o que eu vejo é que algumas pessoas, elas acabam buscando uma técnica a mais. Assim, é tipo aquela história do coaching, né? Vou pegar essa ferramenta aqui que tá lá, um PDF, vou baixar na internet, vou lá aplicar na pessoa e dá tudo certo, né? Então, assim, já vi algumas situações, né, onde, na verdade, não existiu o estudo, não existiu uma formação, não existiu um treinamento, não, sabe? Não teve nada disso. E mesmo assim, essas pessoas têm sucesso, sabe? Porque eu acho que funciona bem como aquilo que você falou, da questão da auto-hipnose, né? É que assim... O script... É que assim, ó, na verdade, Wanderlei, o que acontece, né? Sugestionável todos nós somos, né? Sim. Sugestionável todos nós somos, tá? Só para vocês terem ideia, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar a tela com vocês, só para vocês verem a estrutura do que a gente está falando, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando aqui. Deixa eu achar onde é que está. Aqui. Ó, aqui, ó, tá pronto, tá? Então, o hipnoemagrecimento está pronto aqui. Então, tem os 3 módulos aqui. Então, tem o script básico. Depois a gente trabalha com sala de controle, caminhão de lixo, livrando-se do peso do passado, motivação para se exercitar e comendo menos açúcar. Olha só, primeiro módulo esse, tá? Segundo, grampeamento hipnótico, shake hipnótico, fazendo com prazer o que não gosta, hipnodieta, ganho de autoestima. Olha só onde é que eu coloquei o balão gástrico, tá? Hipnoaspiração, comer à noite, alimentação saudável no final de semana, fome emocional, balão gástrico. Eu coloquei o balão gástrico na última ferramenta. Tá? E depois, eliminando o peso e o programa de sessões, que é o final, que é o 4º módulo. Vocês viram a estrutura? Vocês percebem a estrutura? A gente trabalha tudo primeiro. Eu vou trabalhar, inclusive, fazer um grampeamento do estômago primeiro, para botar o balão lá em último. E aquela fase de... eu vejo, assim, funciona bastante em relação à compulsão, né, a toda essa parte aí também de mérito que você falou. Lembra que a gente conversou aquele dia lá na TV, né? Sim. O Rogério trabalha, meu parceiro de apresentação lá na TV. E um dia nós estávamos comentando sobre isso, né? E ele falou ainda, eu brinquei com ele assim, Rogério, eu quero esse balão. Aí ele, não é bem assim. Ele começou a me explicar, na verdade, por que precisa fazer todo esse preparo. Né? E assim, fez total sentido para mim. Porque, na verdade, a gente vem cheio de crenças, né? Então, não adianta de nada ir lá e começar já com uma técnica forte sem fazer toda essa... Não adianta você jogar uma semente, né, se o solo não é fértil. Né? Então, o Rogério estava explicando, né, essa situação, assim, de por que a gente nunca trabalha o balão na primeira sessão, né? E sim, né, durante todo um processo. E também a questão daquilo que eu acho que é fantástico, né? Que você tem que acompanhar a pessoa.
você tem que acompanhar o teu cliente para monitorar o resultado e para perceber, né? Não é só ir lá aplicar uma técnica e tchau, vai para casa, deposita o dinheiro aqui e mês que vem conversa que não funciona, né? Eu sou movido muito mais a resultado, né? Eu gosto muito de resultado. E o detalhe é o seguinte, né? Tem uma coisa que eu deveria fazer mais e que eu não faço tanto, que é buscar esses resultados e não mostrar muito. Eu mostro muito poucos dos resultados, na verdade. Tá? Mas é uma questão assim, eu peço para as pessoas os depoimentos e armazeno. E se ela me dá um depoimento meio que assim, pois é e tal, mas cara, então legal. Mas quer colocar, não, então aí a gente coloca. Agora a questão é, eu realmente assim, eu sou movido a resultados, eu quero ver os resultados. E eu vou me frustrar muito se eu entrar com uma técnica que eu sei que é forte, que eu sei que é extremamente poderosa, né, que é realmente o que eu vivi ela na pele. Gente, é absurdo. É absurdo. O mais legal é assim, é você comer menos do que você come, estando satisfeito e sem estar com nojo, com raiva da comida. Isso que é o mais bacana. Sabe? Você, simplesmente assim, cara, estou satisfeito, tá legal. Entende? Já foi o suficiente. Né? Se sentindo bem. Esse é que é o mais bacana, sabe? Então, o que acontece? Eu vou me frustrar muito usando uma técnica dessas e vendo a pessoa 2, 3 semanas depois, não está funcionando, porque, cara, não vai funcionar. Eu falei para vocês, são 16 técnicas, são 12 semanas. Então, tem 4 técnicas aí para você jogar a qualquer momento. Entende? Rogério, mas eu acho que fica legal fazer o balão lá na 7ª sessão, na 6ª sessão. Legal. Mas não faz antes da 5ª. Não faz antes de finalizar pelo menos aquele primeiro módulo. Usa aquele primeiro módulo realmente porque ele vem para quebrar crença, ele vem realmente para ajudar, ele vem fazendo toda uma parte. Essa parte aqui, gente, essa sala de controle aqui, ela começa a te dar, ela é a sessão básica, ela é a 2ª sessão e é uma sessão muito, muito, muito forte. Muito forte. Depois o caminhão de lixo. Depois, se livrando do peso do passado, a motivação para se exercitar, comendo menos açúcar. A partir daí, a qualquer momento, se você colocar o balão, ou fizer o balão, ou fizer o grampeamento, ele vai funcionar. Sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma disso. Tá? Não precisa deixar lá para o final. Quer fazer o balão lá, não fazer o grampeamento? Tem gente, e assim, muitas vezes você usa um ou usa o outro. Eu não lembro de ter usado, não, eu usei uma vez. As 2 técnicas. E assim, as técnicas vai estar na mão de vocês. Vocês vão decidir, vocês vão conversar com as pessoas e vão decidir. Só façam uma preparação, sempre que eu digo assim, faz uma preparação antes, não pula etapas. É como uma questão da hipnose. Vocês perceberam tudo que eu fiz com vocês para botar vocês em relaxamento? Eu conversei com vocês, eu falei da história, eu disse para vocês depois que ia fazer da forma mais segura, que o que eu precisava de vocês, sabe? É toda uma sequência. Agora, se eu chegasse logo de cara, gente, legal, eu sou o Rogério, bom, vamos fazer um relaxamento. Não ia rolar. Não vai, né? Não rola, entende? Então, tem passos que a gente não quebra. Tem coisas que a gente não quebra. Né? No emagrecimento, as pessoas estão cansadas daquela questão de efeito sanfona, de engorda e emagrece, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Ninguém aguenta mais. Ninguém quer. Ô, Rogério, agora uma pergunta. O curso lá de introdução à hipnose, tu trabalha com vendas e coisas assim, tu ensina também as técnicas de hipnose para vender? Hipnose para vender, gente, é assim, é mais PNL do que hipnose. Sim. É mais PNL. Eu, como amo PNL, né, tem algumas coisas, tem sim. É porque assim, na verdade, você vai fazer a parte ali, eu não trabalho muito com a ericksoniana,
Eu trabalho com ali a parte clássica, tá? A hipnose ericksoniana, sim, ela é muito voltada para a venda. Programação neurolinguística, sim. O seminário que eu vou fazer, aí sim, ele é todo venda. Ele é um seminário de 16 horas e falando que é venda do início ao fim e alto impacto. Agora, quando tu tá trabalhando o módulo de hipnose, lá o básico, você fala sobre tom de voz e essas coisas assim, né? Sim, sim. Então, querendo ou não, você já ajuda quem está fazendo o curso a ter o tom de voz ali adequado, na hora certa e no momento certo para ter o resultado que ele gostaria de ter. Você me conhece. Você me conhece, já conversou comigo. Bom, eu estou conversando aqui, a gente está aqui há quase 2 horas falando, né? Vocês perceberam alguma diferença do meu tom de voz enquanto eu estou conversando e quando eu estou fazendo a emissão? Sim. É totalmente... Né? Existe uma mudança. Você deixa a tua voz um pouco mais grave, você fala... Eu falo muito rápido, né? Eu falo rápido. Influência daqui, né? 30 anos morando aqui, não tem como. Olha. É, quase isso. Então, assim, mas a gente muda a entonação. Você tenta entrar num tom um pouco mais grave, mais calmo, mais tranquilo, até porque eu quero, porque isso. Aí vem aquela questão. Quem conhece rapport, é aquela história. Eu estou te induzindo para respirar mais calmo, de forma muito mais calma, mais tranquila. O meu tom de voz baixa automaticamente e a velocidade da minha voz muda também. Você percebe isso? Tá? Então, assim, uma dica de venda é justamente essa, né? A técnica de rapport. O rapport, na verdade, ele é uma técnica de venda, que depois a psicologia foi lá e roubou e agora ela é famosa no coaching, né? Exatamente. É que o rapport gente, eu já tive experiências com rapport fantásticas. Assim, eu fui atender um cliente outro dia, eu precisava de algumas respostas que ele não me dava. Ele simplesmente não dava. E ele estava sentado na cadeira dele, uma cadeira giratória, fazendo isso. O tempo inteiro. Por sorte, eu estava sentado numa cadeira giratória também. Eu comecei a respiração dele, olhei para uma das coisas mais difíceis que tem no rapport é a respiração. Comecei a nivelar a respiração com a dele. E eu tenho a mania, né? Normalmente eu estou com isso, não estou com uma caneta na mão. Eu começo a brincar com a caneta, né? Aí chegou um ponto em que eu disse assim, bom, para da minha caneta. Eu peguei a caneta e comecei a mexer na minha caneta. Ele pegava, ele olhava assim para cima da mesa dele procurando uma caneta. A partir dali, pronto. Todas as perguntas que eu precisava que ele me respondesse, ele me respondia. Gente, é técnica. Na questão tem pessoas que são um pouquinho mais sugestivas e que você começa a conversar com elas e você começa. Mas a melhor técnica de vendas que eu conheço chama Spin Selling. Vocês conhecem? Para venda complexa. Spin. A técnica de Spin é fantástica. Para quem não conhece, são 4 níveis de perguntas. Você faz uma pergunta de situação, depois uma de problema, depois uma de implicação e a de resultado, de necessidade. Pronto. É a melhor técnica. Para venda complexa, para venda simples, não. Venda complexa é uma venda, digamos assim, mais elaborada, uma venda de um bem maior, às vezes onde tem muito envolvimento emocional, digamos assim, né, em algo que você está fazendo. Não é só um produto ou um serviço, é algo, né, que é muito mais complexo do que isso, né? Justamente. Não é só um produto, envolve capital emocional junto, né? Sim. É bem isso. Mas gente, assim, eu na verdade, a gente sonha com a hipnose, é uma questão assim, ela é tão mistificada, vamos dizer assim, foi tão, sabe, tão místico, uma coisa. Outro dia eu vi um cara falando, porque todo hipnoterapeuta usa preto porque é uma cor mística, porque não sei o quê. Cara, não tem nada a ver, eu uso preto por outro motivo.
Dizem que quando você atende pessoas e você usa preto, você não pega a energia dela, sei lá. Tem gente que acredita nisso. Eu acho que não tem nada a ver. Eu uso preto porque eu gosto de usar preto, pronto, acabou. E nem uso tanto quanto eu gostaria, a verdade é essa. Mas, enfim, é por aí. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa para deixar vocês irem? Rogério, só um resuminho do tempo do curso mesmo que você falou, dos dois. Seria em paralelo os dois, o hipnose para iniciantes? Uhum. É assim, ó, o hipnose para iniciantes, a hipnodieta, ela já está no Hotmart, já está liberado. Se você for lá e comprar hoje, a partir de amanhã você começa a receber já as ferramentas, você já começa a ver as ferramentas dia após dia, certo? Uhum. Tá. Para o hipnose para iniciantes, a gente precisa fechar um grupo de pelo menos 10 pessoas, tá? Então, seria um grupo entre 10 e 16 pessoas, vamos dizer assim. Fechando esse grupo, a gente faria entre 6 e 8 aulas, Bárbara. Normalmente, eu faria 8. Mas, assim, dependendo do grupo, até porque eu acredito em 2 aulas de reforço, entende? Em 2 aulas geral de reforço. Eu sou um pouquinho chato quanto à certificação, tá? E principalmente quando eu faço, principalmente quando é iniciante, assim. Tá? Então, seriam em uns 2 meses de curso. Toda semana, a gente teria um encontro por semana, provavelmente numa terça ou na quarta-feira, uma terça ou uma quarta, onde a gente ficaria, eu preciso aí de entre 1h30 e 2 horas. Eu diria que assim, umas 2 horas de aula para a gente poder conversar e poder praticar. Porque eu acredito muito na prática. Eu acredito muito na prática. Eu saí do meu primeiro curso, eu fiz ele todo no meu segundo curso, no meu primeiro curso ao vivo que eu fiz um atendimento antes de viajar, porque eu já tinha feito online, eu já tinha feito um curso todo online, e eu fui fazer ele presencial. A partir da terceira aula online, eu fiz um atendimento. Não cobrei absolutamente nada, era um sobrinho meu que estava com problema de depressão. Eu comecei a fazer atendimento, entende? Então, assim, mas o ideal é que você comece a fazer atendimento mesmo a partir do final dele, entende? De 1 mês e meio, 2 meses. Com 1 mês, a partir de 3, 4 aulas, porque assim, quer queira, quer não queira, umas 2 aulas a gente vai ter teoria. A gente vai ter bastante teoria. História, para vocês entenderem a história, para vocês saberem de onde veio, como é que inventou, quem foi o maluco que inventou isso, como é que foi isso, entende? Aí, mas em 2 meses você tá certificada com certeza. Tá? E aí pode usar, e aí você vai ter, é que assim, ó, o que eu penso, tá? O que eu penso? Eu penso em que que as pessoas tenham uma maior segurança para aplicar aquelas ferramentas que estão lá. É ter segurança. Porque, assim, não tem nenhum problema, e eu vou ser sincero contigo, tá? Tem induções que eu faço, tem algumas induções, algumas ferramentas que eu faço, que eu uso a cola. Porque elas são longas. Entende? Então, eu faço usando ali o papel. E não tem problema nenhum de fazer isso. Não existe problema nenhum em você fazer isso. Porque o que vai acontecer? Você sabe onde você quer chegar. Você não tem a obrigação de ter decorado absolutamente tudo. Tem induções minhas que são longas e que eu não uso absolutamente nada. Mas é porque eu já criei a minha história ali dentro. Tá? Agora, eu nunca uso uma técnica sem entendê-la perfeitamente. Então, eu preciso entender ela muito bem, o que ela vai fazer, como é que ela vai agir. E justamente por isso, que eu deixo que como são técnicas novas, algumas pessoas até conhecem, podem até conhecer essas técnicas e tal, mas assim, elas são relativamente novas. Eu preciso que a pessoa fique pelo menos 1 dia estudando ela. Que estude ela por 1 dia. Por que eu faço as locuções? Por que eu deixo as locuções? Para as pessoas terem a facilidade de repente ouvirem e
entenderem, talvez consigam entender melhor acompanhando ali o que eu estou lendo. E não tem jeito. Tem algumas que eu digo assim, cara, botei mais um pitaco aqui, botei outro ali. Não tem como, sabe? As coisas que vão fazendo mais sentido, né, naquele momento, dependendo do cliente. E quando você faz assim, por exemplo, sinta-se completamente relaxado, relaxada. Eu não sei se eu estou falando com um homem ou com uma mulher. Entende? Então tem todas essas coisas, mas com certeza, sim, é para dar segurança. Por isso que eu sou sincero contigo, eu tenho esse curso presencial, o de hipnose para iniciantes, eu não tenho ele online, eu não tenho ele gravado, né? E isso foi uma coisa que me bateu hoje pela manhã. Vanderleia está aí, que está aí, sabe disso. A gente tinha conversado a respeito de uma coisa, não tinha falado disso, e quando nós iniciamos a conversa, eu disse para ela, vou fazer isso, vou oferecer isso também, porque para mim faz sentido, para dar segurança, entende? É para realmente dar segurança. O meu intuito é que as pessoas tenham segurança em fazer as coisas, porque se você não acreditar naquilo que você faz, e aí eu disse, não, mas então eu quero fazer, mas eu quero fazer gravado, quero fazer ao vivo com o pessoal. Porque aí é aquela história. Lembram? Eu pedi para todos abrirem as câmeras para eu olhar para vocês enquanto eu estava. Eu sei o que cada um estava fazendo. Eu sei quem estava no caminho e quem não estava. A gente consegue saber. Teve gente que abriu os olhos, teve gente que perdeu a concentração no meio. Teve um cachorrinho que apareceu ali que às vezes atrapalha. Entende? Algumas pessoas atrapalhou, outras não. Então, é tudo aquilo. Mas eu sei como é que está. E principalmente, uma coisa que eu prezo muito é aquela questão das pessoas irem treinando. E você vai treinando com pessoas que estão junto com você, que estão ali no caminho. Então, isso vai te dando confiança, vai te dando segurança. Agora, sinceramente, assim, se prepare, porque você entra num mundo indescritível. A verdade é essa. Quando você vê o resultado, é indescritível. Algumas ferramentas que a gente usa ali, por exemplo, tem ferramenta que eu peço para as pessoas para tirarem a imagem da frente, colocarem para lá. Tem gente que coloca a mão, pega a mão e faz isso, sabe? Tá ali, e pega a mão e mexe com a coisa. E é legal isso, porque aí você sabe que ela está muito na história, né? E aí quando muda as feições, muda o tempo inteiro. Vocês têm que mandar eu parar de falar, gente, né? Eu falo feito um louco. Quando eu gosto dessa história, não tem jeito. Chamar o Tadeu, que daí ele corta o seu microfone e aí já... Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Quase fez isso hoje. Normal, né? Amanhã eu tô lá. Então, mas não é? Tá bom. Amanhã eu tô. Amanhã é quarta, né? Meu dia. Tem algumas coisas. Feito, gente. Foi legal? Gostaram? Valeu a pena? Valeu a pena estar aqui hoje? Valeu muito a pena. Muito bom. Ô, Ana. Acho que a Ana, não sei se a Ana travou, que ela congelou a imagem dela. Deve ser a imagem. É verdade. Congelou mesmo. Gente, vou deixar vocês irem descansar, porque eu sei que todo mundo tem correria, né? E já são quase 10 horas da noite. Qualquer coisa dá para perguntar lá no grupo, quem tiver alguma dúvida, né? O link do... Tá, eu vou deixar aqui, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou deixar esse link aqui, que esse aqui é o link do PagSeguro para o curso de hipnose iniciante. Ou então... Coloca lá no grupo depois também, que qualquer coisa o pessoal já dá uma olhada. Tá. Ou então faz assim... bom, deixa eu ver. Ou então... As pessoas que tiverem interesse te avisam, Anderleia. E aí eu abro um cupom. Tá. Eu abro um cupom lá. Fica mais fácil.
Tá? Depois a gente conversa lá, a Bárbara me ajuda a conversar lá com o pessoal, de repente a gente monta uma turma. Eu gostaria muito de fazer uma turma dessas, e realmente, assim, estou fazendo para... A gente botei um valor legal para todo mundo poder participar, né? Que, gente, cartão... Normalmente você não paga menos do que R$1.000 numa... Não, essa formação, quando eu fiz, eu paguei bem mais que isso. Eu já paguei mais que isso. Mas, assim, o que que eu quero, na verdade, né? Eu quero difundir isso, tá? O meu intuito é fazer com que as pessoas realmente tenham conhecimento disso, usem. Eu já gostei, e aí quando nós conversamos na entrevista lá na rádio, quando a gente conversou lá na rádio, e você me contou e me falou dos teus alunos, dos teus contatos, e eu te falei, poxa, montar alguma coisa legal. Tudo a ver, né? Então, assim, como eu disse, eu gosto muito de resultados. Eu sou movido a resultados. Então, realmente, assim, para aproveitar de verdade. Gente, conte conosco. Demais. Gratidão por quem esteve aqui. Anderleia, sem palavras para te agradecer pelo tempo e por tudo, né? E para quem esteve até aqui com a gente, valeu mesmo. E espero vê-los novamente daqui a... Vamos fazer o seguinte, primeira aula, sem ser a próxima semana ou na outra. Daqui 15 dias. Em 15 dias. Hoje é dia 26, né? Então, seria mais ou menos dia 10. É isso? Dia 10 de abril? Dia 10. Não. Esse mês tem 31, né? Março tem 31. É isso? Março tem 31, vai ser dia 9. Dia 9 de abril. Primeira aula, dia 9 de abril. Isso aí. Tá? E aí a gente já pode... Que 2 dias antes de eu colher mais uma rosa no jardim. Como diz a minha mulher. Data de aniversário? Em abril, dia 11. Olha só, coisa boa, vai ter bolo, festa. 35 anos, legal, né? Coisa boa. Mentir não vale. Mentir não vale, né? Eu não ia falar nada, né? Mas tudo bem, né? A gente rima e não perde o amigo, né? Gente, valeu, obrigado mesmo. André, depois a gente fala. Vou deixar vocês, porque eu tenho que ir lá buscar a dona da pensão na escola. E obedece, né? Tem que ir. Gente, valeu. Obrigada, Rogério. Até mais. Tchau, Bárbara. Tchau.